Bom, então, gente, o que eu quero falar com vocês hoje aqui é sobre essa parte de controle de constitucionalidade. Certo? Eu vou tentar focar mais aqui nos termos. Depois vocês veem aí, pode ser que tenha algum errinho ortográfico, mas eu vou passando em frente. A gente fala em controle de constitucionalidade, a gente está falando em confronto. É um confronto de leis. É você pegar uma norma e confrontar com sua superior para ver se ela está de acordo, se ela está legítima no nosso ordenamento jurídico. Portanto, você vai ver aí que é um procedimento de análise comparativa, certo? E toda norma, você deve saber, retira sua validade de outra, que lhe é imediatamente superior. Então você tem vários critérios para classificar a inconstitucionalidade. Você pode ter uma formal ou informal, que é referente a qual foi a norma violada. Vou explicar com mais detalhes depois. Você pode ter alguma coisa com relação à conduta, que é o caso de ação ou omissão. Pode haver uma lei que está em conflito direto com o seu superior, ou pode haver uma omissão, a necessidade de uma lei pela Constituição que ainda não existe. E por isso precisa ser formalizada logo, para que as pessoas que a ela têm direito, as pessoas de direito, possam usar de alguma garantia que é dada na Constituição. Você tem também a questão do momento, que pode ser uma questão originária ou superveniente. Originária é quando a lei vem depois da Constituição de 88. E superveniente a gente fala de quando ela surgiu depois da Constituição, certo? Superveniente e originária. Originária é muito comum, mas a superveniente também às vezes ocorre. A gente também tem a questão da extensão, que pode ser uma lei que seja total ou parcialmente formal. E a gente tem também sobre a questão da perspectiva de apuração dessa inconstitucionalidade. Essa questão aqui pode ser uma perspectiva mais direta, que é quando a gente vê um conflito de lei e Constituição, ou pode ser uma questão mais indireta, que é quando a gente vê conflito entre um decreto, um regulamento, contra uma lei, ou mesmo a gente tem aqui também a questão de reflexo, certo? Do reflexo, que é uma perspectiva, uma forma de atuação indireta da inconstitucionalidade, que é quando, por exemplo, uma lei é declarada inconstitucional e arrasta um decreto que poderia ser considerado legal, sob todas as formas. Arrastamento. Tem também outros pontos relevantes que a gente pode ver, que é parâmetro. Qual é o parâmetro utilizado? Qual é a norma de referência que está sendo utilizada para esse comparativo? Você tá, em geral é contra a Constituição, né? Comparação, mas pode ser contra uma lei também. Isso é uma forma de classificar. A gente tem também questão do sistema de controle. Quem são os responsáveis pela análise? Aqui no Brasil é totalmente judiciário, né? Mas tem alguns lugares que as leis federais são analisadas pelo Congresso e as leis estaduais por um Supremo Tribunal, certo? E a gente tem também, além da questão de ser originária ou superveniente, tem um outro momento, que é o momento de nascimento. Ou seja, você pode fazer um controle preventivo, que é quando um deputado
tem a possibilidade de entrar contra um mandado de segurança, contra um projeto de lei, ou mesmo repressivo, que é depois que a lei já está vigente, pode sofrer um controle de legalidade depois de toda a sua legitimidade. Então, assim, as principais ações que a gente vai ver aqui são a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, a ADC, que é a ação direta de constitucionalidade, tem a ADO, que é inconstitucionalidade por omissão, e a gente tem também a DPF, arguição, descumprimento de preceito fundamental. Essas são as principais ações, principalmente do controle abstrato, que é o que a gente verifica aqui. A gente tem também aquilo que é chamado de controle difuso de constitucionalidade. A principal diferença é que o controle difuso ele vai resolver um caso, enquanto que o controle abstrato ele realmente dá um parâmetro mais abrangente, envolvendo todo o sistema administrativo, ou melhor, vinculando o sistema. Eles vinculam o sistema administrativo e o sistema judiciário. Certo? Ele não vincula o legislativo, porque é um poder à parte e tem a prerrogativa de lançar uma outra lei até com o mesmo teor, caso uma lei que tenha sido aprovada seja declarada inconstitucional pelo judiciário. Então, isso aqui é o controle abstrato. E esse é o controle difuso, que era o outro que eu estava falando, que é qualquer tribunal, qualquer instância pode resolver um caso, certo? Agora tem algumas particularidades aqui. É interessante notar só um fato histórico, que é muito comentado, que é o fato de Marbury versus Madison, que é o chamado leading case desse tipo de controle. Que não me lembro muito bem dos detalhes, mas era uma questão eleitoral, se não me engano, de alguns juízes da região, e que um juiz considerou que era uma afronta à lei maior enfim, foi um caso que repercutiu bastante no histórico desse tipo de ação.